Olá, bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a confissão. E nós precisamos entender que a Igreja de Cristo precisa aprender mais sobre a questão da confissão. Porque às vezes só é ensinado sobre confessar pecados. Mas a confissão vai além disso. Hoje nós vamos ensinar sobre a confissão da fé, que é um elemento essencial à fé. Amém? Geralmente a nossa fé, ela também é expressa em palavras através daquilo que confessamos. Então, confessar é reconhecer ou admitir, declarar em fé. A confissão é afirmar alguma coisa que cremos, testificar de alguma coisa que sabemos, dar testemunho de uma verdade que aceitamos. Amém? Existem 4 tipos de confissões que são aludidas no Novo Testamento. Primeiro, nos ensinos de João Batista e de Jesus no tocante à confissão dos pecados dos judeus. Nós podemos observar em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então aqui nós vemos a confissão dos pecados. Era algo que era muito comum no ministério de João Batista e no ministério de Jesus. Segundo, a confissão do pecador hoje em dia. Esta não é a confissão dos pecados cometidos, mas do único e maior pecado, que é não crer em Cristo Jesus. Amém? Então, essa confissão ela deve ser feita no momento que o pecador ele reconhece e necessita, nascer de novo. Lá em João, capítulo 16, versículos de 7 a 11, Jesus diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Jesus fala aqui que quando o Espírito Santo viesse, iria convencer o mundo do pecado. E ele diz, esse pecado é o pecado de não crer nele. Agora, é interessante que quando nós fazemos a confissão de Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, isso já é uma confissão de fé. E isso faz com que nós venhamos a nascer de novo. Essa confissão ela deve ser feita com o coração, ou seja, crendo, com o Espírito. Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10, diz assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça. Então, ele está falando aqui que nós devemos confessar com a boca. Então, esta deve ser, então, uma confissão baseada na convicção interior, mas que se manifesta no exterior. Não precisa ser uma confissão pública, mas também jamais será uma confissão secreta. No momento que nós sabemos e temos o toque do Espírito Santo de confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu sei que tem um texto que diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, será confessado diante dos anjos e de meu Pai que está no céu, porém aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. E a gente transformou isso numa oração que as pessoas fazem, para que a igreja veja. Mas mais importante do que a igreja ver é a confissão ela ser feita de forma com o coração. Amém? É uma confissão de fé, crendo que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, confessando ele como Senhor e Salvador da sua vida. Isso faz com que você nasça de novo. Amém? E a terceira é a confissão que o crente faz quando comete algum pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, após o novo nascimento, eu e você ainda pecamos. Claro que não é de forma proposital, é como uma queda, e quando nós caímos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Amém? Tiago diz também que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos orar uns pelos outros e nós possamos ficar sarados, né? E, em quarto lugar, a confissão da nossa fé na palavra de Deus. Então, essa confissão da nossa fé na palavra de Deus, eu vou me dedicar um pouco mais. Então, os próximos 5 minutos, eu vou falar a respeito disso. Nossa confissão de fé deve basear-se em 5 coisas. Primeiro, aquilo que Deus, em Cristo, tem realizado em nosso favor no seu plano de redenção. A nossa confissão de fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, aquilo que Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo, tem realizado em nós no novo nascimento e ao recebermos a plenitude do Espírito Santo, quando somos batizados no Espírito Santo e falamos em outras línguas. Em terceiro lugar, nossa confissão de fé deve basear-se naquilo que Jesus está fazendo por nós agora, à destra do Pai, sendo o nosso intercessor. E uma outra coisa, aquilo que Deus pode fazer através de nós, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Então, a nossa confissão de fé deve ser baseada nessas 5 coisas. Amém? Então, nós aprendemos aqui sobre a lei da fé. Como é que a fé funciona? Né? Já tem um vídeo aqui que fala a respeito disso. A lei da fé, ela está baseada naquilo que nós falamos, crendo com o nosso coração. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, nós falamos porque cremos. Isso é a confissão da fé. E nós precisamos crer naquilo que está escrito na palavra de Deus a nosso respeito. Não há fé sem confissão. Crer apenas não adianta. A confissão libera a fé. Quando eu confesso aquilo que eu creio, fundamentado na palavra de Deus, eu estou liberando a minha fé. Amém? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja como é importante. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas não aparentes. E como foi que fez isso? Deus falando, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Então Deus começou a criar falando, e nós precisamos ser imitadores de Deus. Nós precisamos falar aquilo que nós cremos. Amém? Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Que confissão é essa? É confissão de pecados? Não. É a nossa confissão da fé. Nós precisamos estar considerando, amém? Atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Para quê? Para que a nossa confissão ela permaneça firme em meio aos problemas e às adversidades. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e devemos lembrar que não há boca mais próxima dos nossos ouvidos do que a nossa própria. Por isso, quanto mais falarmos a palavra, mais a ouvimos. E assim nos alimentamos e aumentamos a nossa fé. Amém? Então, é importante nós entendermos que aquilo que confessamos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, alimenta o nosso espírito, né? Davi, ele diz algo interessante, ele fala assim,
Senhor, faz com que a minha língua seja como a pena de um escritor habilidoso ou de um escriba habilidoso. O que era a pena? A pena era como a caneta escreve hoje. Então, naquela época, eles utilizavam, né, a pena, molhava na tinta e escrevia no pergaminho. Então, Davi fala sobre a língua dele ser como a pena de um habilidoso escriba. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos usar a nossa língua como uma caneta que recita e confessa a palavra de Deus. Amém? Isso é a nossa confissão da fé. Espero que você tenha entendido e eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.